A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 20, está escrito: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Não podemos esconder que muitas pessoas que hoje seguem o Senhor Jesus Cristo estão preocupadas com coisas que não faz sentido para aqueles que esperam, para aquele que aguarda a volta do Senhor. Muitos que hoje se dizem cristãos estão mais preocupados com as coisas materiais, com aquilo que ele possa alcançar, com aquilo que ele possa conquistar, do que de fato estar na presença do Senhor. Muitas pessoas não entendem o real motivo, o que realmente o poder do Senhor pode fazer em nós. Antes eles se voltam para o materialismo, para aquilo que agrada, para aquilo que lhe convém, a fim de satisfazer a sua própria carne, o seu próprio ego, os seus próprios desejos, esquecendo que a crucificação, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela vai além das coisas materiais, ela vai além daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensamos ou daquilo que desejamos. A crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo, bem como a sua ressurreição, se deu para garantir-nos uma morada eterna ao lado do próprio Senhor Jesus Cristo, para garantir-nos um habitar ao lado daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos escolheu para estar com Ele. O problema é quando a gente distorce essa palavra e começa a achar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso empregado. A gente ora, a gente fala e Ele vai realizar porque é assim que queremos. Uma onda de teologia com prosperidade, a do coach que pega o positivismo, tem entrado dentro das igrejas que temos por aqui, ensinando uma falsa doutrina, um falso evangelho que não condiz com a realidade. Quando você pega um texto bíblico, como aqui, os relatos do apóstolo Paulo, que diz, pelo qual eu sou embaixador em cadeia, um homem estudioso, culto, poliglota, rico, cidadão romano, agora não passa de um encarcerado que recebe açoutes todo dia e que está pronto para ir para a guilhotina a mando do imperador Nero. Paulo foi o homem que colocou medo em Roma. Paulo, com seus ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, deixava a liderança romana, começando por César, vindo Tito e posteriormente o imperador Nero, com medo, a ponto deles acorrentar, aprisionar Paulo, para que ele não pudesse pregar o evangelho, para que ele não pudesse falar do amor de Jesus. Porém, todavia, entretanto, ele não reteve-se. Mesmo de cadeia em cadeia, Paulo foi ousado em pregar a palavra, em ensinar o evangelho de Cristo Jesus. E quando você vê aquela jovem Vitória Souza pregando,
Quando você vê Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.S. Soares, Esteve Hernandes, Silas Malafaia pregando, é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão, uma análise para ver onde foi que erramos, onde foi que deixamos de viver a presença do Senhor, de viver a vontade de Cristo Jesus nas nossas vidas, para ficarmos nos martirizando com tão pouca coisa, com insignificância. Não é possível, não é fácil que pessoas que chegou diante do Senhor, confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, possa permanecer em um local que ensina como arrancar, como obter, como torturar o Senhor Jesus Cristo, para obter os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. É estranho quando você olha a maneira com que a igreja ela tem sido administrada, muito porque as pessoas estão abrindo mão das suas vidas, estão abrindo mão de uma comunhão com Cristo para viver uma falsidade. É estranho você ver que o que era para ser feliz, o que outrora deveria nos motivar, hoje fica perdida, elevada de forma leviana. Por que que eu, sendo porteiro, eu não posso levar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas que passam na portaria na qual eu trabalho? Por que que eu, sendo um vendedor, eu não posso vender uma mercadoria e ao mesmo tempo falar do amor de Jesus? Por que que eu tenho que inventar, eu tenho que dar desculpa, eu tenho que esconder o que eu sou, o que eu faço, para poder de fato viver com o Senhor Jesus Cristo? Para que de fato eu possa, conforme o desejo, conforme a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo. É impossível que não atentamos, não abrimos os olhos para as coisas banais que têm ocorrido e tampados os olhos para não enxergar as barbáries que têm ocorrido com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo. Enquanto aqui nós temos a liberdade de falar, enquanto aqui nós temos a liberdade de anunciar as boas novas em Cristo Jesus, países como Coreia do Norte e algumas do Oriente Médio e África, é proibido falar de Jesus, é proibido falar de Cristo. É um crime passível até mesmo para a morte, para pessoas que não adoram Alá e professam Cristo como seu único suficiente Salvador. É inacreditável que passamos a vivenciar isto. Passamos a... Não é possível que hoje estamos dando mais ênfase, mais valor às coisas materiais do que
as coisas que são do Senhor, as coisas que deveriam gerar bênção, que deveriam gerar graça e paz nas nossas vidas. Estamos dando mais valor às histórias contadas por João Ribe Paralim do que para aquilo que a Bíblia descreve. Estamos fazendo campanha para conquistar casa, carro, apartamento, dinheiro, fama, mas ninguém tem a coragem ou a ousadia de pegar o seu horário de almoço para a leitura da Bíblia, ou até mesmo para poder, através da fé, através de tantas outras coisas insignificantes, enxergar não é possível que estamos vivendo num tempo em que a própria igreja, o próprio povo cristão, eles não querem ser acorrentados, eles não querem ser presos, eles não querem viver uma vida de negação. Eles querem ter luxo, eles querem morar em palácios, eles querem ter carros. E você pega a pessoa, como é o caso do apóstolo Paulo, que virou embaixador de cadeia em cadeia, para que assim ele pudesse falar ousadamente do amor de Cristo. Paulo abriu mão daquilo que Nicodemos e que José Arimateia não tiveram coragem. E Paulo abriu mão para que, através da sua prisão, da sua cadeia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse pregado, fosse anunciado, fosse falado a todas as criaturas. Por mais estranho que seja, essa é a vida, esta foi a vida do apóstolo Paulo. E nós, às vezes, temos medo de falar com o nosso familiar, que está preso na religiosidade, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor opera em nós, faz por nós. Colocamos empecilho em tudo para não fazer, para não anunciar as boas novas. Ora é o cansaço, ora é a família, ora é o esposo, ora é a esposa. Quando na verdade deveríamos ter ousadia, deveríamos ter coragem para poder pregar, para poder anunciar, para poder dizer a grandeza. É impossível que ainda não evoluímos. É impossível que não entendemos aquilo tudo quanto é difícil você chegar a um ponto da sua vida em que mais vale a pena você viver de qualquer jeito, mais vale a pena você andar de qualquer maneira do que você servir, do que você andar conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus. É difícil você passar parte da sua vida aprisionado dentro de um templo religioso, sem sequer buscar conhecer, sem sequer entender quem que é o Deus na qual você diz, quem quer dizer a ousadia de andar conforme a multiforme vontade do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É impossível você
viver determinadas coisas. Difícil você andar, de você caminhar, de você parar para pensar que às vezes é preciso darmos o próximo passo, que às vezes é preciso a gente andar não mais conforme o nosso querer, mas sob o direcionamento do Espírito Santo, a fim de que assim possamos agir, assim possamos atuar, assim possamos alcançar a graça, a bênção, a vitória em Cristo. É estranho você pensar que, ao invés de pregar um Cristo crucificado, de você estar pronto para ser crucificado com o Cristo, existem pessoas nesse momento fazendo campanhas, corrente, novena para poder conquistar o seu iPhone 15, para obter o carro próprio, a casa própria. Não que não devemos ter essas coisas, mas fazem campanha, mas fazem jejuns sem a devida responsabilidade, sem o devido compromisso, sem a devida motivação, para que assim pudesse atuarmos, que assim pudéssemos agir, pudéssemos ser. Não é fácil para aqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo ver que a igreja tem se perdido nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Antes as pessoas iam para a presença do Senhor porque queria mudar de vida, queria largar aquela droga de vida que ele tinha. Hoje, vou levar para casa. Hoje eu vou fazer em casa. Hoje eu vou ter em casa. É preciso, é necessário que as nossas vidas, que o nosso querer, a nossa vontade, ela seja estabelecida. Que o nosso querer, a nossa vontade é preciso às vezes que abaixamos a nossa cabeça e pensamos sobre tudo, porque não é fácil você ler a palavra do Senhor, você ler um texto tão profundo como é esse e não pensar, não orar, não clamar ao Senhor perguntando a Ele. Às vezes é preciso abrir mão do que somos, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, para que assim possamos evangelizar, cuidar. Por isso que o ser humano necessita, o ser humano precisa mudar, precisa entender que a sua vida, que o seu querer, ela deve ser firmada exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. E que todas as outras coisas não passam de vaidade, o qual o tempo é impossível entender, é impossível criar.
É possível que pessoas se é impossível que pessoas não entendam, não compreendam que precisamos seguir em frente. E essa frente que nos envolve é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos chama, é Ele que nos mantém, é Ele que nos sustém para que possamos a cada dia pregar, para que possamos a cada dia dizer do seu amor, do seu caráter, da sua gordura, para que assim possamos viver, para que assim possamos analisar, para que assim possamos agir, para que assim possamos ser pessoas que, além de amar ao próximo, além de praticar o bem, estamos também procurando entender, procurando compreender, procurando a revelação da palavra do Senhor. E não a revelação na qual alguém, movido por supostamente o Espírito do Senhor Jesus Cristo, venha nos falar, venha nos dizer. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está escrito: ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconciliou, não como conhecemos, mas fez... Quem aqui pode dizer que é embaixador de Cristo? Quem entre nós pode dizer que tem pregado, que tem anunciado, que tem falado do amor de Jesus? É preciso, é necessário que entendemos a grande responsabilidade que temos como seguidores do Senhor. Como seguidor do Senhor Jesus Cristo, a gente tem a responsabilidade de pregar, de nacionalizar, de sinalizar a grandeza, o tamanho do amor de Cristo Jesus. É preciso, é necessário que você fazer. É preciso, é necessário que as nossas vidas ela seja baseada, ela seja fundamentada na Bíblia, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor revela, naquilo que o Senhor nos fala, a fim de que não venhamos viver de nós mesmos, mas agora batalhamos para que o Senhor Jesus Cristo desocupe a garagem. É necessário que é preciso, é necessário. É preciso, é necessário que possamos cada vez mais repetir essa frase. É necessário que buscamos aquilo que é santo, aquilo que é agradável.
É necessário que a nossa vida venha a ser guiada, venha a ser direcionada, venha a ser disciplinada conforme o Senhor. Quantas vezes mais precisaremos ficar mudos sem ter o que falar, porque uma coisa eu te dou, uma coisa eu te falo. A nossa vida, a nossa vontade, é preciso que da mesma forma que calam a nossa voz, que possamos também não nos sentir abatidos, mas é necessário que abrimos mão do nosso eu, abrimos mão do nosso desejo, abrimos mão da nossa vontade para assim é preciso, é necessário que alguém que ame ao Senhor Jesus Cristo, ele possa ir além. É necessário que é preciso que dobramos nossos joelhos, abaixamos a nossa face. É necessário que hoje o Senhor se faça mais presente em nossas vidas, para que não mais venhamos viver conforme este mundo, mas conforme o querer, conforme a vontade, conforme o desígnio, conforme as orientações na qual o Senhor passa para cada um de nós. Que todos aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo esse canal, possa entender a importância na qual ele tem, a importância na qual ele deveria dar ao sacrifício de Jesus na cruz, para levá-lo, para dar-lhe vida, e não essa vida na qual a religião nos vende, mas a vida ao lado de Cristo, a vida em Cristo. É estranho você encontrar pessoas que supostamente aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas ainda está confiando no homem, acreditando que através de jejum, através de orações, através de oferta, de dízimo, de sacrifício, ele vai obter o sucesso que ele espera.
Não se iluda com a música Sabor de Mel, porque o apóstolo Paulo aqui, e ele escreveu aos irmãos que estavam em Efésios, escreveu também aos irmãos que estavam em Coríntio. Eu não sei qual é o sabor que você espera na sua vida. Eu não sei qual é o gosto que você almeja, que você quer, que você deseja. Mas eu sei de uma coisa, e isto eu posso dizer: não é o sabor de mel. Entregar a vida para Jesus pode até ter o cheiro de mel. Seguir o Senhor Jesus Cristo tem um gosto do própolis. O cheiro pode até ser de mel, mas a vida, a comunhão, a caminhada até chegar aquele dia na qual a gente vai encontrar com o Senhor e as nossas vidas vai ser entregue a Ele e com Ele a gente vai viver. Até chegar esse dia, tenha plena certeza, tenha plena convicção de que a nossa vitória ela terá um sabor de própolis. Não pense que o Senhor vai fazer só para o seu bel prazer, para satisfazer a sua carne, para satisfazer a sua vontade. Não pensa que o Senhor vai abrir o mar só para você esfregar na cara daquele seu parente, daquele seu familiar que nunca deu a você o devido valor. Só para você poder mostrar para o seu colega, para o seu amigo, para o seu vizinho o resultado. Não pense que sendo dizimista e ofertante nessa congregação na qual você frequenta, que você vai ver, que você vai sentir a presença do Senhor falando contigo. Mas que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor tenha compaixão e nos fortalece, ensinando-nos a andar, ensinando-nos a ser semelhante, a ser parecido com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faz de nós o seu canal e faz de nós o seu bem-querer, o seu bem-estar, pois a nossa vida, o nosso querer, o nosso desejo crucificado foi com Cristo, e o martírio que o Senhor passou, que cada um de nós possa estar pronto, possa estar preparado para passar, para enfrentar. Não deixe que a religião te iluda, a ponto de você sair, a ponto de você abandonar uma comunhão real e verdadeira com Cristo por causa dos seus próprios desejos, dos seus próprios interesses. Não pense que aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, que vai gerar uma chave e tudo que antes era contrário, agora vai correr, vai andar
no mesmo sentido que você. Não pense que a religião é capaz de fazer por nós, é capaz de atender a nós da mesma maneira, do mesmo modo pelo qual o Senhor o fez. Mas que hoje seja o dia em que levantaremos da cadeira confortável na qual a gente está e começaremos a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho de Jesus Cristo, de modo que assim vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser transformadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo que opera em nós. Que hoje seja o dia em que abaixaremos a nossa cabeça e com humildade clamaremos ao Senhor misericórdia e pedindo-lhe perdão, começaremos a ser, a andar, a viver de igual modo, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo é, que o Senhor Jesus Cristo anda, que o Senhor Jesus Cristo quer para nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós e ensina-nos a andar na sua presença, a pregar o seu Evangelho, a pregar as suas boas novas às pessoas que ainda não conheceram, que ainda não aceitaram Ele como seu único suficiente Salvador. Agora, de uma coisa é sério. Agora, uma coisa é fato. Se você não estiver pronto para ser crucificado, se você não estiver pronto para viver para ser mártir por causa do Evangelho, por causa da Bíblia Sagrada, se você teme a lacração por confessar que crê em Jesus Cristo, que o aceitou como o Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente, você não está ainda vivendo aquilo que o Senhor quer. Você não está caminhando conforme o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo nos orienta. Porque se não estivermos prontos para sermos crucificados por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, se não estivermos prontos a correr o risco de perder o emprego por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente corre o sério risco de ser afastado, de ser esquecido na história. É preciso, é necessário que a gente viva, não conforme o homem, não conforme o nosso desejo, mas conforme o desejo, conforme a vontade do Senhor que em nós opera. Que o Senhor tenha misericórdia de nós
Que Cristo Jesus possa restaurar-nos, fortalecendo-nos a fim de que não mais viemos a viver, não mais viemos a ser, não mais venhamos a estar nas condições que os religiosos pagãos. E quando falamos aqui de religiosos pagãos, nós estamos falando de pessoas que seguem uma doutrina que não seja a doutrina de Cristo, mas estamos falando da própria doutrina de Cristo. Quantas pessoas que estão filiadas a templos religiosos, como católicos, como os protestantes, achando que assim ele está tendo uma união, ele está tendo comunhão com o Senhor, porém, todavia, entretanto, isto não é verdade, não é assim que ocorre, não é assim que acontece, e ele precisa ser mais educado, ele precisa estar mais com as suas vidas voltadas para o Senhor Jesus Cristo do que as crianças. É estranho, é incoerente, não condiz com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, com aquilo que o Senhor tem falado para conosco, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Bens materiais, riqueza, até mesmo uma saúde forte, viva, não significa nada, não representa nenhuma comunhão perante, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Mas a renúncia diária, a renúncia constante, e isto é retórico. Isso é o que acontece, é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Esse sentido de estar mais próximo, de andar com Cristo, muitas das vezes é algo temeroso, é algo que nos aborrece, é algo que nos acorrenteia. É preciso, é necessário que andemos semelhantemente ao que o Senhor andava, que possamos buscar, que possamos desejar aquilo que o Senhor buscou e desejou para cada um de nós. É que possamos andar conforme o seu querer, andar conforme a sua vontade, ensinando aquilo que é o bem, aquilo que é a vontade do Senhor. Que possamos orar, clamar ao Senhor, pedir-lhe perdão por tudo que até aqui nós temos feito, de modo que não mais venhamos a viver andar sem estar em comunhão, mas que possamos andar e caminhar como Cristo. Que a Bíblia possa se tornar para cada um de nós o seu livro de cabeceira, onde todos os dias você vai ler, você vai buscar, você vai clamar ao Senhor,
ciente de que é preciso, é necessário que todos os dias a gente anda, a gente busca, a gente deseja, a gente caminha, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus. Que cada um de nós possa hoje buscar no Senhor o direcionamento, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor anela por nós. De maneira que a gente possa não andar conforme o nosso querer, não venhamos andar conforme o nosso desejo, mas possamos caminhar em concordância com o Senhor. Andar em concordância com aquilo que a própria palavra do Senhor Jesus Cristo fala conosco. Que hoje seja o dia em que daremos ênfase aos ensinamentos do Senhor e arrancaremos do nosso peito, da nossa mente, toda doutrina, todo credo que nos foi ensinado, a obediência ao credo e o cano, transformando pessoas humanas, pecadoras como nós, em santidade. Que hoje seja o dia em que vamos parar de sustentar, de enriquecer esses falsos pastores e começar a ajudar ao próximo, a comprar uma cesta básica para aquele nosso vizinho que está precisando, distribuir um café da manhã com pãozinho, leite, um café com leite, para que as pessoas que estão em situações, em condições de rua, ajudar uma senhora a comprar um remédio, ajudar uma viúva com algum serviço doméstico, amparar um orfanato que acolhe crianças, mas que seja hoje o dia em que mudança, renovo irão acontecer na vida de cada um de nós, para que a gente possa viver, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa seguir, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, não conforme o nosso desejo, mas conforme o querer, a vontade, o desejo de Cristo Jesus, que hoje habita em nós, trabalha na nossa mente, para que possamos ter condições de ensinar a sua palavra, de ensinar o seu evangelho, de pregar a sua verdade. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor aguarda que façamos, é isso que o Senhor resolve, é isso que o Senhor deseja. Que possamos hoje escolher seguir a Cristo, do que viver conforme a nossa própria natureza, visando agradar a nossa carne, o nosso bem-estar. Mas que hoje seja o dia que nós vamos caminhar, vamos andar segundo a vontade de Cristo Jesus manifesta na vida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.